Oi, queridos, lição 135, importantíssima também, tá, gente? Tem aqui um poder muito grande que nos é dado hoje com essa lição, tá? Espero que a gente possa realmente se abrir para isso, tá? Ele diz assim: se eu me defendo, sou atacado. Porque a ideia, né, é que você está criando algo para se defender dele, tá? Então, se a gente partir do princípio de que esse mundo é o mundo de Deus e que todas as pessoas são os filhos de Deus, como que nós podemos ser atacados por alguém? Como que qualquer situação, qualquer coisa pode nos atacar se esse é um mundo santo e se teu irmão é santo, feito por Deus, tá? E se Deus é que vive nele, se Deus é o ser dele, como diz Joel, Deus constitui o ser individual. Como é que esse ser pode me atacar então, tá? O que acontece é que nós estamos levantando o anticristo na medida que nós estamos julgando o nosso irmão de uma forma errada. E isso está nos atacando, tá? E a gente vai entender melhor agora com a lição. Quem se defenderia a menos que pensasse que foi atacado, que o ataque foi real e que a sua própria defesa poderia salvá-lo? Você está achando que você pode se defender daquilo que é você mesmo que está fazendo, está criando. E nisso está a loucura da defesa. Dá plena realidade à ilusão e depois tenta lidar com elas como se fossem reais. Acrescenta ilusões a ilusões, assim fazendo com que a correção seja duplamente difícil. É isso que fazes quando tentas planejar o futuro, ativar o passado ou organizar o presente como desejas, tá? Então é assim que nós estamos sendo atacados. A gente está no passado ou a gente está planejando o nosso futuro baseado nas nossas próprias loucuras, tá? Ou organizando o presente desse mesmo jeito, né? Da forma como a gente deseja. Tu operas a partir da crença em que tens que te proteger do que está acontecendo, porque algo ali não pode deixar de conter o que te ameaça. Um senso de ameaça é um reconhecimento de uma fraqueza inerente, uma crença segundo a qual um perigo que tem uma crença segundo a qual há um perigo que tem o poder de convocar-te para fazer uma defesa apropriada. O mundo está baseado nessa crença insana e todas as suas estruturas, os seus pensamentos e dúvidas, as suas penalidades e armamentos pesados, as suas definições legais e os seus códigos, a sua ética, os seus líderes e os seus deuses, tudo serve apenas para preservar o senso de ameaça do mundo, pois ninguém caminha pelo mundo em uma armadura sem que o terror esteja golpeando-lhe o coração. Então nós vivemos num sistema de proteção o tempo todo de tudo e de todos, né? Uma armadura de proteção num mundo que foi criado por Deus e que agora nós estamos colocando sobre esse mundo uma visão errônea, tá? Isso está se voltando contra nós, está nos atacando. A defesa é assustadora, brota do medo, o qual aumenta a cada vez que uma defesa é feita. Então você se defende e confirma a sua ilusão. Confirma a crença errônea já com a sua defesa. Pensas que ela oferece segurança. Você está achando que pode se defender a partir de qualquer uma dessas coisas. Armas, cadeados, câmeras. E não somente isso, mas tudo aquilo que você pensar que você está fazendo para se defender, observe, tá?
em seus relacionamentos, como você está se defendendo, tá? Porque na hora que você está se defendendo, você está dizendo que o outro está te atacando. E de fato aí ele vai te atacar de alguma forma, pelo que você mesmo está criando. Então, você acha, né, que você pode se defender disso lá fora, ao invés de você entender que isso está dentro, né? No entanto, a defesa fala do medo que se faz real e do terror justificado. Não é estranho que ao elaborares os teus planos, fortaleceres a tua armadura e apertares as tuas fechaduras, não pares para perguntar a ti mesmo o que estás defendendo e como e contra o quê? Não é estranho que a gente não pergunte isso, né, gente? De que eu tô me protegendo, né? Gente, eu me perdi um pouquinho, peraí aqui. Eu saí da página, fui aumentar aqui o tamanho e saí, pronto. Primeiro, vamos considerar o que defendes. Não pode deixar de ser algo muito fraco, fácil de ser assaltado. Não pode deixar de ser uma presa fácil, incapaz de se proteger e que precisa da tua defesa. O que mais senão o corpo tem tal fragilidade que necessita de cuidados constantes e atentos, de uma preocupação profunda para proteger a sua pequena vida. O que mais senão o corpo vacila e não pode deixar de falhar em servir ao Filho de Deus como um digno anfitrião. Então nós estamos defendendo a nossa ideia de que somos corpo, a nossa ideia de limitação, de que somos esse ser pequeno, esse ego, tá? E aí nós pensamos que podemos ser atacados, que um filho de Deus pode ser atacado por um outro filho de Deus, né? Então é o corpo, essa ideia de pequenez, o corpo de carne, de matéria, esse pensamento de que você é só isso, é esse não seu ser supremo, tá? Que você está defendendo, mas você está defendendo aquele que você pensa que você é. No entanto, não é o corpo que pode ter medo, nem ser um objeto do medo. Ele não tem necessidades, senão aquelas que tu lhe atribuis. Não precisa de estruturas complicadas para a sua defesa, de medicamentos para torná-lo saudável, de absolutamente nenhum cuidado e nenhuma preocupação. E aí a gente vai entender que isso vai bem de encontro ao caminho infinito, né? Que nos mostra que Deus é aquele que vive as nossas vidas e que nutre os nossos corpos e que é a nossa defesa, não contra alguma coisa lá fora, contra nós mesmos, contra os nossos próprios pensamentos, né? Deus é aquele que anda na frente consertando os caminhos tortuosos e que Deus está em nossos caminhos e que não precisa que a gente tenha medo, tá? Porque o medo, ele se opõe ao amor. E ele continua aqui, olha isso. Defende a sua vida ou oferece-lhe dádivas para fazer com que fique bonito ou muros para colocá-lo a salvo, e estarás dizendo que o teu lar está aberto ao assalto do tempo, que é corruptível, que está desmoronando, que é inseguro, a ponto de precisar ser guardado com a tua própria vida. Então, na medida que a gente defende o nosso corpo, né, a gente defende a nossa vida, como se a nossa vida fosse aquilo ali, só esse tempo aqui, né, a gente se defende com medo e a gente se põe bonito, ele está dizendo aqui, né? Você fica bonito para se defender também, sabe disso? Para ser reconhecido pelo outro homem, né? Pelas pessoas, tá? Então isso é uma forma de defesa também.
Então ele diz assim: defende a sua vida ou oferece-lhe dádivas para fazer com que fique bonito, ou muros para colocá-lo a salvo, e estarás dizendo que o teu lar está aberto ao assalto do tempo, que é corruptível, tá? Você está dizendo que o seu corpo, ele é isso aí, que acaba, que se corrompe, que é corruptível, que está desmoronando, que é inseguro ao ponto de precisar ser guardado com a tua própria vida. Ou seja, você é pela tua vida que isso está sendo trocado, entende? A tua vida é finita, é isso que você está achando. Esse retrato não é amedrontador? De fato é, né, gente? Podes estar em paz com tal conceito acerca do teu lar? Será que o teu corpo verdadeiro de luz, o teu lar, tem um conceito tão pequeno que possa ser ameaçado, que possa morrer, que possa adoecer, que você tem que ficar tomando um monte de vitamina para se cuidar, para não ficar velho, para não ficar doente? Será que nós precisamos disso? Será que isso não é um conceito tão pequeno a respeito do nosso ser espiritual, do nosso lar, do nosso corpo verdadeiro? Então ele pergunta isso. E, no entanto, quem dotou o corpo com o direito de servir-te dessa forma, senão a tua própria crença, né? Nós é que achamos que somos esse corpo mortal pequeno, né? E damos a ele o direito de ser o dono da nossa vida, do nosso bem-estar, da nossa saúde. A saúde não está no corpo de Joel. A saúde está no espírito, tá? À medida que a gente se vê espírito, o nosso corpo reflete, o nosso corpo aqui reflete o corpo espiritual. A gente começa a entender que o corpo material não tem esse direito de nos manter aprisionados, de nos manter doentes. A gente começa a tomar posse da nossa própria força, do nosso próprio entendimento de quem é o Filho de Deus, tá? Então temos poder, e esse poder está no nosso entendimento, no conhecer da verdade, né? Foi a tua mente que deu ao corpo todas as funções que vês nele e estabeleceu o seu valor bem além de um pequeno monte de pó e água. Quem defenderia algo que reconhecesse ser assim? Então vamos entender essa questão bem direitinho, tá, amados? Nós não somos este corpo que estamos vendo. Este corpo que nós estamos vendo foi feito pela nossa mente, tá? Esse pequeno, como ele diz aqui, monte de pó e água, mortal, finito, não é o verdadeiro corpo. Ele é como Joel ele nos explica, né? Ele é uma forma limitada da gente se ver, tá? Joel sempre diz também que a gente nunca se viu de verdade. Que quando a gente olha no espelho, a gente não está se vendo. A gente nunca se viu, porque o nosso ser verdadeiro é apenas luz. E o nosso corpo, ele é incorruptível. O nosso corpo, ele é espírito, tá? Então nós damos tanto valor a esse monte de pó e água que ele está dizendo aqui, né? E lutamos por ele. E o protegemos e colocamos um monte de coisa em cima dele para que ele fique mais bonito. E, no entanto, nós estamos valorizando a coisa errada e protegendo isso. E, claro, né? Vamos dizer aqui que você vai agora, como eu vi um dia desse num documentário na Índia, tem pessoas na Índia, né? Muitas, tá? Que sentam e ficam meditando e saem da sua mente e ficam completamente assim. E essas pessoas, né, que a gente respeita com amor, carinho, como são nossos irmãos, mas que parecem também estar equivocados, eles esquecem completamente do corpo, tá? E ficam ali como vegetando, né? Nós não vamos fazer isso. Nós vamos utilizar esse corpo que nós temos aqui de carne, esse que nós criamos, nós vamos utilizá-lo para levar a presença do Espírito Santo, para levar a nossa palavra, como eu estou fazendo aqui com vocês, né? E vocês também estão fazendo aonde vão, trazendo o Espírito Santo até as outras pessoas em sua forma visível, carnal, material,
você vai usar esse corpo com essa função. Então você vai tomar banho, você vai pentear seus cabelos, você vai se cuidar, mas você vai fazer isso não como prioridade, como se o seu corpo fosse a coisa mais importante que há. Você sabe que agora você não se vê mais como isso aí, você se vê como espírito. Então tudo que você fizer, tá? O corpo ele tem que estar nessa função. Você vai ver agora que ele vai explicar melhor, tá? Nessa função de levar o Filho de Deus à presença de outros filhos de Deus, tá? E é lógico que você vai estar compatível com o mundo, né? Você vai estar limpo, você vai estar bem vestido, você vai estar tudo, mas isso aí não é o que você está querendo, não é o seu objetivo. Não é assim, o seu corpo é a coisa mais importante, porque você sabe que ele vai acabar já já, né? Então, você vai usá-lo na função do Espírito Santo. Vamos continuar aqui. O corpo não precisa de nenhuma defesa. Esse corpo aqui não precisa de nenhuma defesa. Nenhuma é demais, nunca é demais enfatizar isso. Ele será forte e saudável se sua mente não abusar dele, conferindo-lhe papéis que ele não pode cumprir, propósitos além do seu alcance e objetivos exaltados que não pode realizar, tá? Como ele é finito, como ele vai mudar mesmo, nós estamos colocando um objetivo muito superior que ele pode nos dar. Tais tentativas ridículas, mas profundamente apreciadas, são as fontes de muitos dos teus ataques loucos contra o teu corpo. Tá? Colocá-lo como um Deus, né? É um ataque contra ele. Pois ele parece desapontar as tuas esperanças, as tuas necessidades, teus valores e teus sonhos. Tá? O ser que precisa de proteção não é real. O corpo, que não tem valor e dificilmente merece a menor defesa, precisa apenas ser percebido como algo bem à parte de ti e aí vem a ser um instrumento saudável e útil, através do qual a mente pode operar até que a sua utilidade chegue ao fim. Quem desejaria conservá-lo quando a sua utilidade tiver terminado? Né, gente? A gente sabe que a utilidade desse corpo vai terminar. E a gente não deve colocar poder excessivo, amor excessivo, cuidado excessivo com o corpo. Normal, cuidados normais, tá? Sabendo que o nosso ser superior é esse corpo. É muito maior que ele, né? Defende o corpo e terás atacado a tua mente, pois terá visto nela os defeitos, as fraquezas, as limitações e as falhas das quais pensa que o corpo tem que ser salvo. Não terás a mente como algo separado das condições do corpo, e imporás a ele toda a dor que vem da concepção da mente como limitada e frágil, a parte das outras mentes e separada da tua fonte. Então, assim, você está defendendo o corpo e está impondo isso ao seu ser, né? A sua mente, que ele quer dizer, é que você está enfraquecendo o seu ser verdadeiro, a sua mente una com Deus, porque você está muito ligado no seu corpo, muito ligado, defendendo, protegendo, cuidando, e aí você está enfraquecendo a sua mente, que é una com Deus e que é ela que protege o teu corpo. É ela que faz o teu corpo ficar em saúde, em perfeição, em força. Quando você não põe o poder no corpo, põe o poder no seu ser verdadeiro. Esses são os pensamentos que precisam de cura. E o corpo responderá com saúde quando tiverem sido corrigidos e substituídos pela verdade. Essa é a única defesa real do corpo. Então, a única defesa real do corpo é quando você cura esses seus pensamentos falsos sobre ele. Mas é aqui que procuras a sua defesa? Tu lhe ofereces um tipo de proteção do qual ele não ganha nenhum benefício, apenas acrescenta a aflição da tua mente. Não curas, apenas eliminas a esperança da cura,
pois falhas em ver onde a esperança tem que estar para ser significativa. A mente curada não faz planos. Gente, entrou numa outra coisa aqui ainda, né? E super importante. A mente curada, a mente que está entregue ao Espírito Santo, que é uma com Deus, que não tem medo de coisa alguma. Essa mente, ela não faz planos, tá? Ela vive no presente. Então, a mente curada não faz planos, executa os planos que recebe, ouvindo a sabedoria que não lhe é própria. Então, veja, a nossa mente, ela tem que servir como antena, que está recebendo todas as instruções do Espírito Santo. Lembro de Joel perfeitamente dizer que antes de atender o telefone, gente, ele fazia o seguinte, ele dava uma pausa. O telefone tocava, ele não pegava e ia atender. Ele dava uma pausa. Nessa pausa é o reconhecimento de quem vai atender o Espírito Santo, não sou eu. Olha isso. Toda vez que ele saía de casa, ele reconhecia que quem estava indo na frente era Deus. E que Deus cuidaria do seu caminho. Antes de entrar num prédio, ele reconhecia que dentro desse prédio só Deus estava e que ele ia entrar com a presença de Deus. Então, tudo isso é o que Joel nos ensinou, está sendo dito aqui, tá? Que a mente curada, ela não faz planos, ela se deixa usar pelo Espírito Santo. Então, veja, espera até que lhe seja ensinado o que deve ser feito e então começa a fazê-lo. Então, isso é o que nós vamos aprender nesse curso lá na frente. A gente vai aprender lá na frente como é que nós vamos ser puros instrumentos do Espírito Santo, tá? Mas essa é uma ideia que eu já estou lhe dando. E essa mente será usada para isso. Não depende de si mesma para coisa alguma, a não ser para a sua adequação em cumprir os planos que foram designados para ela. É segura na certeza de que obstáculos não podem impedir o seu progresso em realizar qualquer uma das metas que servem ao plano maior estabelecido para o bem de todos. A mente curada está livre da crença de que tem que fazer planos. Mesmo sem poder saber qual o melhor resultado, quais os meios para consegui-los ou como reconhecer o problema que o plano pretende solucionar. Ela tem que fazer um uso equivocado do corpo nos seus planos até que reconheça que isso é assim. Então, nós vamos continuar usando equivocadamente o nosso corpo até nós reconhecermos qual é o plano maior e como agir, tá? Mas quando aceita isso como verdadeiro, então está curada e libera o corpo, tá? Quando a gente entender para que é a função da nossa mente e a gente se colocar à disposição do Espírito Santo, a gente libera o corpo dessa responsabilidade de ser o mais bonito, o mais saudável, de estar cuidando dele, protegendo ele de ser morto. Porque na função do Espírito Santo você está totalmente protegido de qualquer coisa. E não precisa se preocupar com isso, tá? Continua. A escravidão do corpo aos planos que a mente não curada estabelece para salvar-se tem que fazer o corpo adoecer. Tá? É porque nós colocamos essa função no corpo que ele adoece. Ele não está livre para ser o meio de ajudar em um plano que excede em muito a sua própria proteção e que precisa dos serviços por pouco tempo, dos seus serviços por pouco tempo. Nessa capacidade, a saúde é assegurada, tá? Se você colocar o seu corpo como a serviço do Espírito, a sua saúde é assegurada. Pois tudo o que a mente emprega para isso funcionará perfeitamente com a força que lhe foi dada e não pode falhar. Talvez não seja fácil perceber que planos iniciados por nós mesmos não passam de defesas
e todos foram feitos para realizar um propósito. São o meio pelo qual a mente assustada quer empreender a sua própria proteção ao custo da verdade. Isso não é difícil de reconhecer em alguma das formas que toma o auto-engano, em que a negação da realidade é bem óbvia. No entanto, fazer planos não é frequentemente reconhecido como uma defesa. Vamos supor, tudo que a gente faz é defesa, tá? A gente trabalha como louco para se defender de ficar sem sustento, tá? Para na velhice ter sustento. A gente come de uma certa forma para evitar ficar doente ou gordo. A gente evita ficar doente com medo da morte. E a gente evita ficar gordo com medo de perder o marido. Tudo é defesa. Tudo é defesa. Então, você vai dizer assim, sim, e agora? A gente não vai mais trabalhar, a gente vai comer de qualquer jeito, a gente vai... Não. A gente agora vai começar a entregar nossa mente ao Espírito Santo, os nossos caminhos ao Espírito Santo, perguntar ao Espírito Santo qual é o melhor caminho, o que é que Ele quer de nós, a que serve o que eu estou fazendo na minha meta espiritual. Essa que é a questão, tá? Enquanto isso a gente vai vivendo, ele disse aqui, enquanto a gente não entender isso, a gente vai realmente vivendo nessa função do corpo, mas a gente vai aprender, tá? Então vamos começar agora com isso, entendendo que tudo que a gente faz é para se defender e começando a baixar a guarda e pedindo ao Espírito Santo que nos revele, tá? A mente engajada em fazer planos para si mesma está ocupada em estabelecer um controle sobre acontecimentos futuros, tá? Como eu disse, com medo do que vai acontecer no futuro. Ela não pensa que as suas necessidades serão providas a menos que faça as suas próprias provisões. Então, nós não estamos acreditando que é Deus que vai prover tudo, tá? A gente tem que estar se preocupando com o futuro. O tempo vem a ser uma ênfase no futuro, a ser controlado pelo aprendizado e pela experiência obtida em eventos passados e em crenças anteriores, tá? Se você não seguir a massa, se você não fizer como todo mundo faz, aí você já pega as experiências de outras pessoas e começa a temer, tá? Mas essas pessoas não estavam colocando suas vidas nas mãos de Deus como nós vamos e como nós estamos. Então, nós agora vamos querer que o Espírito seja o nosso provedor, né? Que no nosso trabalho nós estejamos sendo guiados pelo Espírito, tá? No nosso trabalho, nas nossas vidas, nas nossas decisões. Então, o tempo vem a ser uma ênfase, eu já li essa parte, vou repetir, o tempo vem a ser uma ênfase no futuro, a ser controlado pelo aprendizado e pela experiência obtida em eventos passados e crenças anteriores. Ela não vê o presente, pois repousa sobre a ideia de que o passado ensinou o suficiente para deixá-la dirigir o seu curso futuro. A gente está vivendo o passado e determinando o nosso futuro a partir dos medos. O medo de não ser bem sucedido, porque o meu irmão não foi, ou porque eu não fui. Então, eu estou sempre me baseando em crenças errôneas, tá? A mente que planeja está, assim, recusando-se a permitir a mudança. Aquilo que aprendeu antes vem a ser a base para as suas metas futuras. A sua experiência passada dirige a sua escolha do que irá acontecer. E não vê que é aqui e agora que está tudo o que precisa para garantir um futuro que não é como o passado, sem a continuidade de qualquer uma das velhas ideias e crenças doentias. A antecipação não desempenha nenhum papel, pois a confiança presente dirige o caminho. Então, se você estiver no Espírito agora, você vai estar levando a sua vida no presente, e o seu presente será o passado que será repetido no futuro. Mas se você se baseia no medo, o seu futuro será baseado no medo do passado e repetindo assim as suas más experiências do passado, tá? Defesas
são os planos que empreendes contra a verdade. Defesas são os planos que empreendes contra a verdade. O objetivo é o de selecionar o que aprovas e de ignorar o que consideras incompatível com as tuas crenças a respeito da tua realidade. Nós não temos sabedoria, tá? Para fazer as nossas escolhas. Então nós escolhemos com medo do passado, nós estamos sempre com medo, escolhendo certas coisas baseadas no medo do passado, ignorando outras coisas, né? Que nós não consideramos compatíveis, mas nós não temos a visão total e a sabedoria e o conhecimento, tá? Para fazer essas decisões. Mas o que fica é de fato sem significado, pois a tua realidade é a ameaça que as tuas defesas querem atacar, obscurecer, fragmentar e crucificar. O que deixarias de aceitar se apenas soubesses que tudo o que acontece, todos os eventos passados, presentes e por vir, são gentilmente planejados por aquele cujo único propósito é o teu bem? E se tu soubesse que tua vida já está toda planejada por Deus, talvez tenhas entendido o seu plano, o plano de Deus, de forma equivocada, pois Deus nunca te ofereceria dor. Mas as tuas defesas não te deixaram ver a sua bênção amorosa brilhando em cada passo que jamais deste. Enquanto fazias planos para a morte, Ele, Deus, te conduziu gentilmente para a vida eterna. A tua atual confiança em Deus é a defesa que promete um futuro imperturbado, sem nenhum traço de pesar e com muita alegria que cresce constantemente, enquanto esta vida venha a ser um instante santo, estabelecido no tempo, mas ocupado apenas com a imortalidade. Então a nossa confiança em Deus vai nos trazer um caminho imperturbado em direção à imortalidade. Não deixes que outras defesas, senão a tua atual confiança, dirija o futuro. E esta vida venha a ser um encontro significativo com a verdade que só as tuas defesas poderiam querer ocultar. Sem defesas, tu vens a ser uma luz que o céu com gratidão reconhece como a sua própria luz. Ela te conduzirá pelos caminhos designados para a tua felicidade, de acordo com o antigo plano, que começou com o início dos tempos. Os teus seguidores unirão as suas luzes à tua e ela aumentará até que o mundo seja iluminado com alegria. E os nossos irmãos, com contentamento, deixarão de lado as suas incômodas defesas, que em nada lhes foram úteis e só podiam aterrorizar. Vamos antecipar esse momento hoje com confiança presente, pois isso faz parte do que foi planejado para nós. Estaremos certos de que tudo o que precisamos nos é dado para a nossa realização do dia de hoje. Não vamos planejar como será feito, mas reconhecemos que o fato de nos despojarmos de todas as nossas defesas é tudo o que preciso para que a verdade desponte com clareza sobre as nossas mentes, tá? Então nós não vamos mais nos defender, fazer nossos planos por nós mesmos, mas vamos tentar baixar essa guarda, tá, gente? Durante 15 minutos, 2 vezes hoje, vamos descansar de planejamento sem sentido e de todo pensamento que impede a verdade de penetrar nas nossas mentes. Hoje vamos receber ao invés de planejar, para que possamos dar ao invés de organizar. E algo nos é dado verdadeiramente ao dizermos: se eu me defendo, sou atacado. Mas, despojando-me de todas as defesas, serei forte e aprenderei o que as minhas defesas escondem. Nada mais do que isso. Se houver planos a serem feitos,
eles te serão comunicados. Talvez não sejam os planos que pensavas serem necessários ou as respostas para os problemas que pensavas estar enfrentando, mas são respostas para um outro tipo de pergunta que permanece sem resposta e precisa ser respondida até que a resposta enfim venha a ti. Tá? A gente tem que ter um pouquinho de paciência. A gente pergunta e parece que a resposta não chegou, mas é porque a gente precisa entender coisas antes para que a resposta final seja respondida, tá bom? Todas as tuas defesas têm tido como objetivo, não receber o que receberás hoje. E na luz e na alegria da simples confiança, não poderás deixar de perguntar a ti mesmo por que razão jamais chegaste a pensar que precisava ser defendido da liberação. O céu nada pede, é o inferno que faz exigências extravagantes do sacrifício. Tu não estás desistindo de nada nesses momentos de hoje, quando te apresentas indefeso ao teu Criador, tal como realmente és, como um bebê. Nós temos que nos entregar a Deus sem defesas, como um bebê nos braços do Criador, tá? Ele lembrou-se de ti. Hoje nos lembraremos dele, pois este é o momento da Páscoa na tua salvação, e tu te erguerás novamente do que parecia ser morte e desesperança. Agora a luz da esperança renasce em ti, pois agora vens sem defesas para aprender o papel que te compete no plano de Deus. Que pequenos planos ou crenças mágicas ainda podem ter valor quando recebeste a tua função da voz do próprio Deus. Tenta não moldar este dia como acreditas ser mais benéfico para ti, pois não podes conceber toda a felicidade que vem a ti sem o teu planejamento. Se tu não planejar, você não imagina a felicidade que será. Aprende hoje e o mundo inteiro dará esse passo gigantesco e celebrará a tua Páscoa contigo. Ao longo do dia, à medida que pequenas coisas tolas surgirem para erguer a tua defensividade e para te tentar, a te engajares a tecer planos, lembra-te de que este é um dia especial para o aprendizado e reconhece isso com o seguinte: essa é a minha Páscoa. Quero mantê-la santa. Não me defenderei, porque o Filho de Deus não precisa de nenhuma defesa contra a verdade da sua realidade. Então é isso que você tem que entender hoje, né? Dizer para si mesmo na hora que for tentado a se defender de alguma coisa ou a planejar alguma coisa: essa é a minha Páscoa, é a minha libertação. Quero mantê-la santa. Não me defenderei, porque o Filho de Deus não precisa de nenhuma defesa contra a verdade da sua realidade. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Pratique muito. É muito forte, muito importante e vai te trazer um poder enorme essa lição, tá? Namastê.